Um estudante pobre se casou com uma mulher rica de 71 anos. 7 dias depois, ele ficou chocado ao perceber que um céu cinzento pairava sobre a pequena cidade universitária no Texas. Suas ruas estavam escorregadias com a chuva. Mark Davis caminhava pesadamente pela calçada, sua mochila pendurada em um ombro, seu rosto marcado pela preocupação. Aos 23 anos, ele equilibrava seu último ano na faculdade de Direito, um emprego de meio período e uma avalanche de dívidas deixadas por seu falecido pai. O mundo parecia se fechar mais a cada dia. Seu telefone vibrou no bolso, tirando-o de seus pensamentos. Mark Davis falando, atendeu. Uma voz autoritária e composta respondeu. Senhor Davis, aqui é Eleanor Brooks. Gostaria de me encontrar com você. É sobre sua situação financeira. Mark franziu a testa. Desculpe, quem é você? Como sabe sobre... Sei o suficiente. Ela interrompeu suavemente. Vamos nos encontrar no Brooks Bistro, às 19 horas. É importante. A ligação terminou antes que Mark pudesse protestar. Confuso, mas intrigado, ele seguiu para o café. A chuva caía com mais força quando ele chegou, e sua jaqueta pouco ajudava a mantê-lo seco. Ao entrar, foi recebido pela iluminação aconchegante e pelo aroma de café fresco. Em uma mesa no canto, estava Eleanor Brooks, uma mulher impressionante, com cabelos prateados impecavelmente arrumados e vestida com um terno elegante que exalava riqueza. Mark, ela o cumprimentou, gesticulando para que ele se sentasse. Seu tom era calmo, mas autoritário. Mark hesitou antes de ocupar o assento à sua frente. Senhora Brooks, do que se trata isso? Direto ao ponto, isso é bom, disse ela, levando a xícara de chá aos lábios. Mark, eu sei sobre suas dívidas, as que seu pai deixou. Sei que você está lutando para se manter. Estou aqui para lhe oferecer uma solução. As sobrancelhas de Mark se franziram. E qual seria essa solução? Ela pousou a xícara, seus olhos azuis penetrantes encontrando os dele. Case-se comigo. As palavras pairaram no ar, pesadas e surreais. Mark piscou, certo de que tinha ouvido errado. Desculpe, o quê? Você me ouviu, disse ela, a voz firme. Isso não é sobre romance. É um acordo de negócios. Eu pagarei todas as suas dívidas, garantirei sua segurança financeira, e em troca, você será meu marido. Mark soltou uma risada incrédula. Você está falando sério? Por que eu? Você nem me conhece. Eleanor inclinou-se levemente para a frente. Exatamente. Você é jovem, sem compromissos e desesperado o suficiente para considerar essa proposta. Eu não preciso de amor, Mark. Preciso de companhia, alguém para compartilhar meu nome, minha propriedade e nada mais. Pense nisso como um contrato. Mark balançou a cabeça, sua mente acelerada. Isso é loucura. O que você ganha com isso? Pela primeira vez, a expressão dela suavizou. Passei minha vida sozinha, Mark. Não tenho filhos, nem família. Quero companhia, mesmo que seja apenas por aparências. E quero controle sobre meu legado. Ter um marido ajudará a solidificar isso. Ele se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão. Eu não posso, preciso de tempo para pensar. Claro, ela respondeu com tranquilidade. Mas não demore muito. A oferta não ficará de pé para sempre. Mark caminhou para casa em estado de choque, a chuva encharcando suas roupas. Naquela noite, ele sentou-se à mesa da cozinha com sua mãe, cujo rosto pálido refletia preocupação. O custo do tratamento dela os havia deixado sem recursos, e a mensalidade da faculdade de sua irmã mais nova pairava sobre eles como uma nuvem escura. Mark, sua mãe disse suavemente depois que ele explicou a proposta de Eleanor. Eu sei que parece impensável, mas se ela está disposta a ajudar, talvez valha a pena considerar. Mark olhou para as próprias mãos, dilacerado entre seu orgulho e seu desespero. Você está me pedindo para me casar com uma mulher que não amo só para resolver nossos problemas? Estou pedindo para você se salvar, ela disse,
sua voz trêmula. Para nos salvar. Na manhã seguinte, Mark voltou ao bistrô. Eleanor já estava lá, sua postura tão calma e composta quanto antes. Você decidiu? Perguntou ela, sem levantar os olhos do tablet. Mark respirou fundo. Vou fazer isso. Ela esboçou um leve sorriso e colocou o tablet de lado. Ótimo. Os preparativos serão feitos imediatamente. Uma semana depois, Mark estava em um pequeno cartório, vestido com um terno que Eleanor havia fornecido. A cerimônia foi discreta, testemunhada apenas pelo advogado de Eleanor e um tabelião. Quando trocaram os votos, a realidade da decisão de Mark finalmente se impôs sobre ele. Mark não conseguia afastar a inquietação em seu peito quando o oficial declarou-os marido e mulher. Eleanor se virou para ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Bem-vindo à sua nova vida, Sr. Davis. Ao saírem do cartório, a chuva voltava a cair em um chuvisco leve. Mark olhou para seu reflexo em uma poça d'água e se perguntou: acabei de salvar minha família ou vendi minha alma? Os portões da propriedade de Eleanor Brooks rangiam ao se abrirem, enquanto o táxi de Mark percorria a longa entrada. A casa se erguia à frente. Uma mansão imponente que poderia facilmente passar por um museu. Suas colunas imponentes e sua fachada de pedra impecável exalavam riqueza antiga, mas as janelas pareciam escuras e sem vida. Mark saiu do carro com a mala na mão, sentindo-se como um visitante no sonho de outra pessoa, ou talvez em um pesadelo. Eleanor o recebeu no saguão, tão impecável como sempre. Bem-vindo, senhor. Davis, disse ela, o tom formal enviando um calafrio pela espinha de Mark. Espero que encontre tudo ao seu gosto. O jantar é às 7. Ele apenas assentiu, seguindo a governanta que o guiou até seu quarto. Era opulento, com uma cama king size, móveis antigos e janelas do chão ao teto que davam vista para jardins impecáveis. Apesar de seu luxo, o ambiente parecia frio, como se não tivesse sido tocado por calor humano. Naquela noite, Mark sentou-se rígido à longa mesa de jantar. Eleanor estava na outra extremidade, vestida impecavelmente com uma blusa de seda e pérolas. A comida era extravagante, preparada por um chefe que ele ainda não tinha visto, e servida por funcionários que se moviam em silêncio. Espero que esteja se adaptando, disse Eleanor, cortando seu filé mignon com precisão cirúrgica. É diferente, respondeu Mark com cautela. Este lugar é enorme, parece que vou me perder. Eleanor sorriu de canto. Você vai se acostumar. Ou não. De qualquer forma, está aqui. Mark ficou tenso com a franqueza dela. Você não mencionou muito sobre seu falecido marido. A faca de Eleanor parou no meio do corte. Ela enxugou os lábios com um guardanapo antes de falar. Ele era um empresário, como seu pai. Seus caminhos se cruzaram algumas vezes. Seu tom se tornou mais sombrio. Mas como pode imaginar, nem todos os encontros terminam bem. O coração de Mark disparou. O que quer dizer com isso? Eleanor o olhou com um brilho afiado nos olhos. Digamos apenas que negócios inacabados têm o hábito de permanecer. Ela ergueu sua taça de vinho. Mas isso é passado. Em breve você entenderá por que o escolhi. Suas palavras enigmáticas deixaram Mark inquieto. Depois do jantar, ele percorreu os corredores da mansão. A casa estava estranhamente silenciosa, exceto pelo leve ranger do assoalho sob seus pés. Passou por várias portas trancadas, cujas maçanetas de latão brilhavam à luz fraca. Cada uma parecia sussurrar segredos que ele não deveria conhecer. Conforme os dias passavam, Mark se sentia cada vez mais desconfortável. Os empregados evitavam contato visual, falando em tons baixos quando achavam que ele não estava ouvindo. Ele captou fragmentos de conversas que fizeram seu estômago se revirar. Por que ele? Ele sabe de alguma coisa? Ela nunca faz nada sem um motivo. Ele vai descobrir. Todos descobrem, eventualmente. Certa noite,
Enquanto andava pela biblioteca, Mark notou a mesa de Eleanor. Papéis estavam espalhados sobre a superfície, junto com uma pequena chave ornamentada. Ela brilhava sob a luz do abajur, seu design intricado chamando sua atenção. Mark olhou ao redor. O cômodo estava vazio. Seu coração acelerou enquanto ele pegava a chave. Era mais pesada do que esperava, fria ao toque. Sua mente disparou. Será que isso abre uma das portas trancadas? Ele olhou para o corredor, onde as sombras dançavam contra as paredes. Com a respiração acelerada, deslizou a chave no bolso. Naquela noite, deitado na cama luxuosa, mas sufocante, Mark girava a chave entre os dedos. 1000 perguntas giravam em sua mente, mas uma se destacava acima de todas. O que Eleanor está escondendo? E por que ela realmente me escolheu? A mansão estava mergulhada no silêncio quando Mark caminhou furtivamente pelo corredor. A chave parecia um peso de chumbo no bolso, sua superfície fria pressionando contra sua perna. Seu pulso se acelerou ao se aproximar da porta que notara antes. A maçaneta ornamentada brilhava fracamente sob a luz da lua que entrava pelas janelas. Ele lançou um olhar por cima do ombro antes de inserir a chave na fechadura. O clique suave ecoou no silêncio, enviando um arrepio por sua espinha. Lentamente, empurrou a porta. O cômodo era uma cápsula do tempo, congelada em outra era. Móveis empoeirados e papel de parede desbotado o cercavam. Fotografias em molduras de prata envelhecidas alinhavam uma mesa, capturando tempos mais felizes. Eleanor, ainda jovem. Um homem que devia ser seu falecido marido, e outro casal que Mark não reconhecia. Mas foi a pilha de papéis sobre a escrivaninha que chamou sua atenção. Mark os folheou, seus olhos se arregalando. Eram documentos legais, detalhando negócios fracassados entre o marido de Eleanor e o pai de Mark. Uma carta em particular, escrita em uma caligrafia inclinada e afiada, acusava o pai de Mark de fraude. Você arruinou tudo. Minha família ficou sem nada por causa de suas mentiras. A respiração de Mark ficou presa na garganta ao notar a última página. Uma certidão de casamento. Seu nome e o de Eleanor estavam ali, estampados no papel. A data, semanas antes do casamento, muito antes do que ele imaginava. Sobre a mesa, um antigo diário de couro repousava, esperando para ser aberto. Mark hesitou e então abriu o diário. As anotações eram de Eleanor, revelando um plano calculado para prendê-lo em um casamento que cumpriria seu objetivo final. Acertar velhas contas. Vou tirar tudo dele, assim como o pai dele fez comigo. Ele será meu peão. Mark congelou quando ouviu a porta ranger atrás dele. Está se divertindo. A voz de Eleanor era fria, cortando as sombras como uma lâmina. Ele se virou, a culpa e o medo estampados em seu rosto. Eleanor, Você achou que encontraria respostas aqui? Ela entrou no quarto, sua silhueta destacando-se contra a luz fraca do corredor. A curiosidade matou o gato, Mark. O que você acha que está fazendo? Sua voz era baixa, mas firme. Por que você realmente se casou comigo? Isso tem a ver com meu pai? É algum tipo de vingança? Os olhos de Eleanor endureceram, sua fachada normalmente composta começando a rachar. Não é da sua conta fazer perguntas, Mark. Apenas faça o que lhe foi dito, e sairá deste casamento melhor do que entrou. Isso não é o suficiente para você? Os punhos de Mark se cerraram. O suficiente? Você mentiu para mim. Me manipulou. Isso não é um casamento, é uma armadilha. Os lábios de Eleanor se curvaram em um sorriso fraco, que não chegou aos olhos. Uma armadilha, é? Talvez você devesse ter pensado 2 vezes antes de assinar aqueles papéis. Ela se aproximou, seu tom carregado de veneno. Você pode pensar que é esperto, Mark, mas é igual ao seu pai, cego para o estrago que causa até que seja tarde demais. Mark a encarou, sentindo o peso do legado de seu pai esmagá-lo novamente. Se você o odiava tanto, por que descontar em mim?
Eu não tive nada a ver com o que ele fez à sua família. Eleanor o encarou por um longo momento, o silêncio entre eles ficando cada vez mais tenso. Finalmente, ela se virou nos calcanhares. Você está se metendo onde não devia, Mark. Fique fora de assuntos que não lhe dizem respeito. Com isso, ela saiu do quarto, seus passos desaparecendo pelo corredor. Mais tarde naquela noite, Mark estava deitado na cama, sem conseguir dormir. As palavras de Eleanor o assombravam, mas os documentos e o diário também. Por que ela tinha ido tão longe para prendê-lo em seus planos? Seria apenas vingança? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som abafado da voz de Eleanor. Ele saiu da cama silenciosamente e se aproximou do escritório dela, encostando o ouvido na porta. Certifique-se de que a transferência seja concluída, disse Eleanor, sua voz afiada e autoritária. Não podemos deixá-lo desistir agora. O tempo está se esgotando. O sangue de Mark gelou. O que quer que estivesse acontecendo, ele estava muito mais envolvido do que imaginava. Mark sentou-se sozinho na grande biblioteca, sua mente um turbilhão de medo e confusão. As palavras enigmáticas de Eleanor e o conteúdo perturbador do quarto trancado deixavam claro que ele estava em perigo. A imponente mansão agora parecia uma prisão luxuosa, escondendo segredos obscuros. Naquela noite, ele procurou o Sr. Harris, o mordomo-chefe da propriedade, um homem cujo olhar tranquilo sugeria que ele já tinha visto e ouvido mais do que deixava transparecer. Sr. Harris, preciso da sua ajuda. Algo está errado aqui. O homem mais velho o observou com um olhar firme, as mãos cruzadas atrás das costas. Eu estava me perguntando quanto tempo levaria para você vir até mim, Mark. Você sabe de algo, não sabe? Sobre Eleanor, sobre tudo isso? O Sr. Harris hesitou antes de falar. Você não é o primeiro jovem a ser atraído para o mundo de Eleanor. Ela é esperta, astuta e implacável quando se trata de seus objetivos. Meu conselho: tome cuidado. O peito de Mark apertou. Se sabe do que ela é capaz, por que ainda está aqui? A expressão do Sr. Harris suavizou, um lampejo de arrependimento passando por seu rosto. Alguns de nós não têm o luxo de simplesmente ir embora. Determinado a encontrar uma saída, Mark começou a elaborar um plano. Ele entrou em contato com um amigo confiável da faculdade de Direito, Peter, fingindo querer apenas colocar o papo em dia. Peter, hipoteticamente, se alguém assinasse um contrato sob coerção ou falsos pretextos, haveria alguma maneira de anulá-lo? Hipoteticamente, sim. Mas depende das provas. Por quê? Você está encrencado? Mark desviou o assunto. Só um projeto da faculdade. Valeu, cara. Nos dias seguintes, Mark vasculhava o escritório de Eleanor sempre que ela estava fora, esperando encontrar algo que explicasse sua obsessão com seu pai. Certa noite, enquanto revirava a escrivaninha dela, encontrou um envelope endereçado a seu pai. A carta era uma condenação furiosa, escrita pela própria Eleanor. Ela acusava o pai de Mark de desviar dinheiro, cometer fraudes e traições que levaram sua família à ruína financeira e, por fim, à morte de seu marido. Você nos deixou sem nada. O coração do meu marido não aguentou o estresse e ele se foi por sua causa. Vou garantir que sua família pague pelo que fez. O estômago de Mark revirou. As ações de Eleanor não eram apenas uma questão de recuperar sua fortuna. Eram uma vingança alimentada por anos de dor e raiva. Recolocando a carta no lugar, Mark tomou sua decisão. Ele não podia permitir que Eleanor o usasse como ferramenta para sua vingança. Naquela noite, começou a mapear possíveis rotas de fuga da propriedade, mas os instintos afiados de Eleanor perceberam sua inquietação. Na manhã seguinte, ela o encontrou na sala de café da manhã, sua presença fria cortando o silêncio. Você tem estado ocupado, não é? Mark congelou, a colher parada no meio do caminho até a boca. Não sei do que está falando.
Eleanor sorriu friamente. Não finja, Mark. Se acha que pode me enganar, está muito enganado. Já lidei com oponentes muito mais astutos do que você. Mark engoliu seco, tentando manter a voz firme. Não sei do que está me acusando, mas não estou fazendo nada de errado. Eleanor se inclinou, sua voz se tornando um sussurro venenoso. Se me trair, vai se arrepender. Lembre-se disso. Ela se endireitou e saiu da sala, deixando Mark com a terrível percepção de que fugir poderia ser mais perigoso do que ficar. Mas ficar significava entregar sua vida aos planos distorcidos de Eleanor. Ele se recusou a aceitar o herdeiro na propriedade, sentindo-se tenso enquanto Mark caminhava pela biblioteca. O peso de sua descoberta o pressionava fortemente nos ombros. O investigador particular que ele havia discretamente contratado acabara de sair, confirmando a devastadora verdade. O falecido marido de Eleanor, Harold Brooks, havia sido enganado pelo pai de Mark em um golpe imobiliário fraudulento que retirou a fortuna da família Brooks. A morte de Harold, por ataque cardíaco, logo depois, foi o golpe final, deixando Eleanor amarga e determinada a se vingar. A proposta de Eleanor de casar com Mark era mais do que um plano calculado para ajustar contas. Era uma forma de fazer sua família sofrer, mesmo além da morte. Mark apertou os punhos, a raiva correndo por seu corpo. Como ela poderia culpá-lo pelos pecados de seu pai? Mas, por mais que ele odiasse as ações de Eleanor, não podia negar a dor que a havia impulsionado. Naquela noite, Mark se encontrou em segredo com seu amigo da faculdade de Direito, Peter. Com a ajuda de Peter, ele reuniu as evidências que havia coletado no escritório de Eleanor e as descobertas do investigador. Entre os documentos, eles descobriram o envolvimento de Eleanor em negócios atuais que beiravam a ilegalidade, parcerias obscuras e relatórios falsificados projetados para reconstruir seu império a qualquer custo. Peter disse: Mark, isso é o suficiente para derrubá-la, mas você precisa ter cuidado. Se ela perceber que você está sabendo, não há como saber o que ela pode fazer. Mark assentiu com firmeza. Ela já causou danos suficientes. Está na hora de acabar com isso. Na manhã seguinte, Mark esperou na grande sala de estar, com as evidências cuidadosamente guardadas em sua bolsa. Quando Eleanor finalmente entrou, sua compostura gelada intacta, ele se levantou para enfrentá-la. Mark, precisamos conversar, disse Eleanor, arqueando uma sobrancelha. É mesmo? O que pode ser tão urgente? A voz de Mark foi firme enquanto ele tirava os documentos. Eu sei tudo sobre meu pai, sobre Harold, sobre o que você tem feito para reconstruir sua fortuna. Pela primeira vez, a calma exterior de Eleanor vacilou. Seus olhos se voltaram para os papéis na mão de Mark. Eleanor, você esteve espionando de novo, não é? Você entende o que o seu pai fez com a minha família? Mark deu um passo à frente, sua voz elevando-se. Eu entendo o que ele fez com você, mas e as pessoas que você machucou no caminho? E eu? Eu não fiz nada para merecer isso. A mandíbula de Eleanor se apertou. E minha família merecia perder tudo. Meu marido merecia morrer de estresse e desgosto enquanto o seu pai vive confortavelmente. Não fale comigo sobre justiça, Mark. As mãos de Mark tremeram enquanto ele segurava as evidências. A vingança não vai trazê-lo de volta, Eleanor, e não vai apagar o que aconteceu. Você passou a sua vida consumida por isso, machucando pessoas inocentes, destruindo vidas. Quando é que isso vai acabar? Os ombros de Eleanor caíram ligeiramente e por um breve momento, Mark pensou ter visto algo próximo do arrependimento em seus olhos. Eleanor falou suavemente. Você me lembra dele, sabia? Harold. A mesma chama, a mesma teimosia. Eu não esperava sentir nada por você, Mark. Mas aqui estamos. Mark hesitou, pego de surpresa por sua confissão. Se você realmente sente assim, então pare com isso. Deixe isso para trás, antes que seja tarde demais. Mas antes que Eleanor pudesse responder,
O som de pneus de carro esmagando se ouviu na gravação de cascalho da propriedade. Momentos depois, policiais uniformizados entraram na sala, seguidos por Peter. Oficial Eleanor Brooks, temos um mandado de prisão contra você. Você está sendo acusada de múltiplos crimes de fraude e conspiração. O rosto de Eleanor endureceu enquanto ela olhava dos oficiais para Mark. Eleanor, você os chamou? Zrenia perguntou Mark, encontrando seu olhar com voz firme. Você não me deixou outra escolha. Enquanto os oficiais levavam Eleanor para fora, ela se virou para Mark uma última vez. Mark, você pode pensar que venceu, mas a vingança não é tão fácil de desfazer. Cuidado para que isso não te consuma também. Mark a observou se afastar, uma mistura de alívio e tristeza inundando-o. Ele havia exposto a verdade e se protegido, mas as palavras finais de Eleanor ainda pairavam no ar. Será que ela estava certa? A sombra de seu passado compartilhado alguma vez realmente desapareceria? O estrondo seco do martelo ecoou pela sala de tribunal, sinalizando o fim do julgamento de Eleanor Brooks. Mark sentou-se em silêncio na última fila, assistindo enquanto a mulher imponente que ele havia casado enfrentava as consequências de seus atos. Apesar de tudo, seu testemunho ajudou a reduzir sua sentença. Ele não fez isso por simpatia, mas por uma compreensão profunda das complexidades da história que compartilhavam. Eleanor se virou brevemente em seu assento, seu olhar encontrando o de Mark. Pela primeira vez, não havia vestígios da frieza calculista que a definira antes. Em vez disso, ela ofereceu um leve aceno, quase como um pedido de desculpas. Dias depois, Mark foi convocado para a propriedade pela última vez. A grande casa, antes intimidadora e isolante, agora parecia vazia. Eleanor havia providenciado para que ele recebesse a escritura da propriedade. O advogado da propriedade entregou-lhe uma carta com a elegante caligrafia de Eleanor. Não se tratava do dinheiro, Mark. Era sobre o fechamento. Harold merecia justiça, mas eu perdi de vista o que realmente importava. Você me mostrou algo que eu pensei que havia esquecido. A capacidade de seguir em frente. Esta propriedade não é mais um monumento à minha dor. Pode ser algo mais. Use-a bem. Mark vendeu a propriedade, uma decisão que veio facilmente. Sua grandiosidade havia sido uma prisão dourada tanto para ele quanto para Eleanor. O valor da venda permitiu que ele quitasse as dívidas da sua família, finalmente libertando sua mãe da sombra dos erros de seu pai. Com o restante dos fundos, Mark criou um fundo de bolsas de estudo, em nome de Harold Brooks. Era uma maneira de homenagear o homem que, sem saber, se tornara uma vítima no feudo entre duas famílias. O retorno de Mark à faculdade de Direito foi como um retorno ao lar. Desta vez, ele estava mais determinado do que nunca a usar sua educação para o bem. Ele estagiou em um centro de assistência jurídica, ajudando pessoas que, como Eleanor, haviam sido prejudicadas e deixadas sem caminho. Em uma tarde de outono, uma carta chegou para Mark. A caligrafia era instantaneamente reconhecível. Ele se sentou em um banco de parque perto do campus e abriu o papel. Era a carta de Eleanor. Mark, tive muito tempo para refletir. Por anos, acreditei que a vingança curaria as feridas que a morte de Harold deixou para trás. Mas agora, vejo que a vingança é sua própria prisão. Sua bondade, mesmo diante dos meus erros, me ensinou algo que eu nunca esperava. O perdão não é fraqueza, é força. Obrigada por ser melhor do que o mundo ao seu redor. Obrigada por me mostrar que podemos quebrar os ciclos que herdamos. Espero que você encontre a felicidade que eu nunca pude. Mark ficou olhando para a carta por um longo tempo, as palavras afundando em sua mente. Ele a dobrou cuidadosamente e a colocou no bolso do paletó, sentindo uma estranha sensação de paz. 1 ano após a prisão de Eleanor, Mark se encontrou diante de um grupo de bolsistas em uma pequena cerimônia. Atrás dele estava uma simples placa: Fundo de Bolsas Harold Brooks para segundas chances. Mark falou com convicção.
Este fundo não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de criar oportunidades para aqueles que de outra forma seriam esquecidos. Trata-se de transformar dor em propósito. Após a cerimônia, ele ficou sozinho por um momento, refletindo sobre o turbilhão do último ano. Seu caminho havia sido irrevogavelmente alterado, mas pela primeira vez ele sentiu que estava caminhando na direção certa. Mark se afastou da cerimônia, um sorriso suave no rosto. Ele olhou para o céu limpo, sentindo o peso do passado finalmente se afastar. A carta de Eleanor permanecia em seu bolso. Um lembrete silencioso das lições que ambos aprenderam sobre redenção, justiça e o poder transformador do perdão. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada incrível de resiliência, redenção e perdão. A história de Mark nos lembra que, mesmo diante da traição e dificuldades, as escolhas que fazemos podem nos levar à cura e a novos começos. Se esta história tocou seu coração e o deixou inspirado, não se esqueça de dar um like e compartilhá-la com seus amigos e entes queridos. Vamos espalhar a mensagem de esperança e segundas chances por aí. E se ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se para mais histórias comoventes que mexem com sua alma e nos lembram de todo o poder da compaixão, perdão e amor. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez com outra história tocante. Até lá, cuide-se e lembre-se de valorizar as lições que a vida nos traz.